Seja bem-vindo ao Ponto dos Concursos. O meu nome é Paulo França e você está na matéria de informática para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, meu aluno. Então, vamos arrebentar na prova da Consulplan? A partir de agora, você é aluno do Ponto. E aluno do Ponto não participa de concurso. Aluno do Ponto vai buscar a sua vaga. Eu sou professor de informática para concursos públicos há aproximadamente 15 anos. Estou abrindo o evento aqui. Fica aí. Muita coisa bacana hoje para você. Tem o professor Marco Antônio Macarrão de português, professor Fabiano Pereira de direito eleitoral, professora Júlia Andrade, evento recheado, evento top para você arrebentar na prova do TRE feita pela Consulplan. Então, eu dou aula para concursos públicos há aproximadamente 15 anos, trabalho com as provas mais técnicas do país, com todos os TREs que tem a matéria de informática nesse país, e estou aqui hoje para te dar as dicas para que você possa resolver a prova de informática da Consulplan. Vamos parar tudo que eu já comecei falando errado, porque eu não dou dica para a prova, eu dou a questão que cai na prova, que é bem diferente. A partir desse momento, eu escolhi 2 pontos da matéria para entrar com você de forma bem específica, sem enrolação, sem mimimi, diretamente ao ponto do que cai na prova. Pode anotar aí no cantinho, meu aluno. Você vai abrir a prova da Consulplan para o TRE do Rio de Janeiro e vai encontrar questões sobre funções. Existem 2 planilhas eletrônicas descritas no edital do TRE do Rio. São elas Microsoft Excel e LibreOffice Calc. Essas 2 planilhas estão no edital e vêm com força total nas provas. Falou Consulplan? Pode anotar. Tem questões de função na prova, função média, soma, mínimo, máximo. Hoje, agora, eu vou te dar dicas específicas e pontuais relacionadas a esse assunto. O segundo assunto da minha aula hoje é a parte de backup. Não se iluda. Está escrito Windows na prova, está escrito lá Linux, às vezes, no edital, cai backup no concurso. Às vezes não vem a palavra backup descrita no edital, mas está escrito Windows, e é o caso do edital do TRE do Rio de Janeiro, você pode esperar, porque esse tema está no edital. Por quê? Porque dentro do Windows tem o Microsoft Backup. Microsoft Backup, o meu aluno, você que vai para a prova, nós vamos entender hoje de cima embaixo. O que é backup completo, backup incremental e backup diferencial e as suas aplicações em concursos da Consulplan. Primeira dica que eu dou hoje, já para ir direto ao ponto, é o seguinte. A prova de informática, normalmente, ela te engana bastante. Por quê? Cai na prova aquilo que você sabe, só que com uma abordagem que você não está habituado a responder. Como assim, professor? Fácil, o tio Paulo mostra o caminho. Qual é o caminho? Na prova da Consulplan, por exemplo, eles vão colocar o desenho do botão centralizar, por exemplo, lá no programa Word. Vão colocar para você lá, botãozinho centralizar. Ah, tá de brincadeira, professor, cai o botão centralizar na prova da Consulplan? Cai. Só que não vai cair do jeito que eu vou falar agora. Observe este botão, assinale abaixo o seu nomezinho. Letra A, este botão se chama alinhar à esquerda, letra B, alinhar à direita, letra C, o nome desse botão é justificar. Presta atenção, meu aluno, a Consulplan vai fazer o seguinte no dia da prova. Observe este botão, ele é o centralizar. Quando acionado, ele centraliza um título. Assinale abaixo o atalho de teclado compatível com esta função. Ah, professor, saber que esse botão é o centralizar, todo mundo sabe, beleza. Só que na prova vão te perguntar o atalho compatível com ele. Tem um Ctrl+C que copia, um Ctrl+X que recorta, um Ctrl+V que cola e dentro do Word, o Ctrl+E serve para centralizar. Tem gente que vai fazer a prova do TRE do Rio e já clicou nesse botão 5 milhões de vezes. Beleza. Aí chega na prova e não sabe fazer a questão, porque a Consulplan põe o botão e te pergunta o atalho de teclado compatível com ele. Lembra que eu falei para você no início da minha aula hoje que a Consulplan adora planilhas eletrônicas? Excel e Calc. Professor, lá no Excel tem história de linha. Tem linha 1, 2, 3. No Calc também. Lá no Excel tem coluna.
coluna A, coluna B, coluna C, também no Calc. Presta atenção que a pergunta que eu vou fazer agora, a colocação que eu vou fazer, no seu dia a dia, ela não vale nada, mas vale muito para ser técnico do TRE e para ser analista do TRE. Você vai ter que saber no dia da prova quantas colunas tem o Excel e quantas linhas tem o Excel. E como a sua prova tem 2 planilhas eletrônicas, você vai ter que saber essa informação para as duas, tanto para o Excel quanto para o Calc. Agora eu, professor Paulo França, 15 anos de experiência em concurso público, te pergunto, o que saber quantas linhas e colunas tem o Excel vale no seu dia a dia? Nada. Agora, no dia da prova da Consulplan, e ela já perguntou isso, pode valer o passaporte para ganhar 6, 7 mil reais em nível médio para técnico do TRE do Rio de Janeiro. Para analista passa de 10. No dia da prova, anota aí, solta esse celular aí, anota aí agora. O Excel tem 1.048.576 linhas. Não é possível que isso caia na prova, professor. Cai. 1.048.576 linhas e 16.384 colunas. Esse é o dado para o Excel. 1.048.576 linhas e 16.384 colunas. Professor, oi, pode falar. Tem o Calc também, é a mesma coisa? Mais ou menos. O Calc também tem 1.048.576 linhas, mas difere do Excel no número de colunas. O Calc, o LibreOffice Calc, tem 1.024 colunas. O número de linhas é o mesmo, mas o número de colunas é divergente. São divergentes. Dados como esses não fazem diferença no seu dia a dia, mas eu não te explico informática para o dia a dia. Eu te explico informática para você passar no concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, feita pela Consulplan. Vem comigo a partir de agora, questões da Consulplan, que eu vou te mostrar o caminho para não errar de bobeira essas questões. Vem comigo. Primeira questão, TRE Rio de Janeiro, Consulplan, concurso do mapa do Ministério da Agricultura. Bom, lembra que eu falei que função é uma coisa que despenca em prova? Da Consulplan? Olha as alternativas dessa prova. Olha só. Letra A, B, C e D. Função, média, mínimo, menor, mediana, ou seja, função é a torta e a direita em relação às provas da Consulplan. Vou te dar logo a dica Top VIP Mega Blaster ao quadrado. Toda vez no intervalo de uma função, tá vendo aqui, ó, B2, 2 pontos, B7. Toda vez que no intervalo de uma função aparecer 2 pontos, imediatamente o meu aluno para Consulplan vai pensar na preposição até. Apareceu no intervalo da função ponto e vírgula, imediatamente você vai pensar na preposição e. O intervalo é a alma das funções. Apareceu 2 pontos, significa até. Apareceu ponto e vírgula, significa e. Tanto no Excel quanto no Calc. Então vamos à questão. Observe a planilha da participação brasileira na produção mundial de café, produzida pela ferramenta Excel. Detalhe, prova do TRE do Rio tem Excel e tem Calc. Se fosse Calc ali, a resposta não ia mudar, ia dar na mesma. Então é para você observar essa planilha e responder. Solicitou-se a um usuário que calculasse nas células A8 e B8. O que tem A8 e B8? A8 não tem nada. B8 também não tem nada, beleza? Então solicitou-se que calculassem A8 e B8, respectivamente, a média da produção de café no Brasil no período, sublinha aí, de 1910 a 1930. Observa que a planilha tem aqui, ó, 1900, 910, 20, 30, 1950. Então, solicitou-se a média de produção de café no Brasil neste período. E a menor quantidade produzida a nível mundial de 1930 a 1950. Então eu vou ter que calcular duas coisas. A média no Brasil
de 1910 até 1930 e vou ter que calcular a menor produção, menor produção mundial de café no período de 1930 a 1950. Maior, média no Brasil e menor no mundo. Vamos resolver a questão? Facinho, facinho. Vamos lá. Então eu preciso da média da produção do café no Brasil no período de 1910 a 1930. Começo a função assim, igual média. Atenção, no Excel a acentuação das funções é opcional. Já no LibreOffice Calc, essa acentuação é obrigatória. Tem que colocar ali o acento no caso do Calc. No Excel é opcional. Então eu tenho que calcular a média do café de 1910 a 1930. 1910, repara que está na célula A3. Então eu abro parênteses e coloco A3. Beleza. Até A5, que é 1930. Como eu falei até, aqui eu vou usar 2 pontos e não ponto e vírgula. Então, média A3, 2 pontos, A5. Meu aluno, sabe o que essa fórmula aqui vai fazer? Ela vai somar A3 mais A4 mais A5. Por que A4? Porque aqui tem 2 pontos. A3 mais A4 mais A5 e necessariamente vai dividir isso por quanto? Vai dividir isso por 3. Beleza? Então esse é o raciocínio. Beleza? Agora nós vamos pegar o dado do Brasil nesse período e executar o cálculo da função. Então eu quero a representatividade de 1910, 1920 e 1930, só que com detalhe, no Brasil. O raciocínio é esse aqui. Agora vamos procurar, vamos analisar a fórmula correta para chegar nesse resultado. Os dados de 1910, 1920 e 1930 estão respectivamente no Brasil em C3, C4 e C5. Então, igual, média, abre parênteses. Primeiro dado de 1910 está em C3. Beleza, coloco o C3 aqui. Como é até, 2 pontos. Último dado da relação está em C5. Prontinho, problema resolvido. Média da produção de café no Brasil nos períodos de 1910 até 1930, a fórmula é essa aqui, ó. Média C3, 2 pontos, C5. Achei a primeira fórmula. Agora eu preciso da segunda. A segunda é menor quantidade produzida a nível mundial no período de 1930 a 1950. Bom, 1930 a 1950. No mundo, então é a coluna B. Então eu vou precisar dos dados. Olha só, B5, B6 e B7. Então eu preciso de uma fórmula agora que calcule para mim a menor produção de café no mundo no período de 1930 até 1950. Uma das maneiras que eu tenho de fazer isso é com a função mínimo. Então, olha só, digito igual mínimo, lembrando que no Excel a acentuação é opcional, no Calc é obrigatória. Primeiro dado da relação, B5, beleza. Último dado da relação, B7, joia. Então analisa que aqui eu tenho a fórmula que vai localizar para mim a menor produção de café no mundo no período de 1930 até 1950. Ou seja, só pode ser uma alternativa que me dê a função média, porque a função média vai somar isso aqui e vai dividir por 3, e a função mínimo que analisa de B5 até B7. Analisando as alternativas, dá uma olhada na letra B, essa terceira aqui, ó.
igual média C3, 2 pontos, C5. C3, 2 pontos, C5 está somando a produção de café no Brasil no período de 1910 a 1930 e está dividindo por 3. E a fórmula mínimo B5, 2 pontos, B7 está procurando para a gente a menor produção de café no mundo, no período de 1930 até 1950. Então ficou fácil, meu aluno, dá uma olhada aqui. Questão do mapa, Ministério da Agricultura, alternativa correta. Média C3, 2 pontos, C5 e mínimo B5, 2 pontos, B7. Chegamos na alternativa correta. Vamos passar para a próxima. Consulplan, Prefeitura de Olinda. O que ela escolheu lá na prova de Olinda? Analise as funções digitadas nas células apresentadas. Em A1, você observa que a Consulplan sempre coloca uma planilha e com ela manda você se virar, ou seja, para te pegar na prova. A1 tem média 10, 5 e 3. Em A2 tem soma, máximo, 10, mínimo e o complemento. E em A3 tem a função se. Bom, nós vamos ter que calcular cada uma dessas respostas para chegar na combinação correta aqui embaixo. Os resultados das funções anteriores em A1, A2 e A3 é, respectivamente, vamos lá, igual média. O que a função média faz? Ela soma os valores do intervalo e divide pela quantidade de valores somados. Vamos lá. 10 mais 5 mais 3. 10 mais 5 mais 3 dá 18. Quantos valores foram somados? 3. 18 dividido por 3 dá 6. Como até para chutar tem técnica, só pode ser uma alternativa aqui embaixo, cujo primeiro resultado seja 6. Então a gente já corta a letra A, né? E corta também a letra D, porque nem a letra A e nem a letra D começam com a resposta 6. Agora vamos lá. Soma o máximo de 2, 3 e 5. Bom, o máximo de 2, 3 e 5 é 5, beleza? Vai somar também com o 10 que está aqui, então 5 mais 10. E o mínimo de 1, 2 e 0. Bom, professor, o mínimo de 1, 2 e 0 é 0. Então analisa isso comigo. Olha só. Soma de 2, 3 e 5. Soma o máximo de 2, 3 e 5. O máximo de 2, 3 e 5 é 5. Beleza. Soma com 10, 15. E soma com o mínimo de 1, 2 e 0. O mínimo de 1, 2 e 0 é 0. 5 mais 10 mais 0 é igual a 15. Então, o primeiro resultado é igual a 6, o segundo resultado é igual a 15. Eu já cheguei na resposta correta, ó, 6 e 15. Mas eu vou te explicar por que a última dá não. Facinho, facinho. Vou te dar um macete agora que você resolve todas as questões que aparecerem e começarem assim, ó, igual se. A primeira parte da questão, que encerra no primeiro ponto e vírgula soltinho, é uma afirmação. Se essa afirmação estiver correta, você faz a primeira condição, que é sempre a verdadeira, e ignora a segunda condição, que é sempre a falsa. Então, aqui você tem uma afirmação. Afirmação verdadeira executa o primeiro cálculo e ignora o segundo. Afirmação falsa é o contrário. Ignora o primeiro e execute o segundo cálculo. Você já sabe que o primeiro item que nós fizemos aqui deu 6. O segundo item deu 15. Agora vamos ver por que o outro dá não. Então vamos para a afirmação. Se 9 é maior ou igual a 3 ao quadrado. Toda vez que você achar assim, ó, um número circunflexo e outro número, você tem que fazer assim. 2 elevado
a 3. O valor anterior ao circunflexo fica embaixo e o valor posterior ao circunflexo fica em cima. Isso aqui, que você está vendo aqui, é 2 ao cubo. Quanto que é 2 ao cubo, professor? 2 vezes 2, 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, beleza. Isso aqui deu 8. Então, aqui eu tenho a seguinte afirmação. 9 é maior ou igual a 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. A afirmação ficou 9 é maior ou igual a 8. 9 é maior que 8? Verdadeiro. 9 é igual a 8? Falso. Mas está dizendo que 9 é maior ou igual a 8. Então isso é uma verdade. 9 não é igual a 8, mas é maior que 8. Então está valendo. Isso aqui estabeleceu uma condição verdadeira. Se é verdadeira, executa a primeira e ignore a segunda condição. Ou seja, em A1 deu 6, em A2 deu 15, em A3 deu não. Se você olhar a resposta embaixo, você vai ver, ó, 6, 15 e não. Meu aluno, olha para mim, olha para o tio Paulo. A Consuplan vai fazer isto com você no dia da prova do TRE do Rio de Janeiro. E tem mais, se você está assistindo a minha aula hoje, pela primeira vez no ponto, vou te contar um negócio. Todo aluno que eu falo ao vivo o nome dele, passa no concurso. Então, Bianca, Amanda, Ailton, Bruna, Lucas, Fábio, Mayra, Tiago, Rose, Robert, Vitor, Raquel, Karina, Jordana, Danilo, Rafael, Wagner, Renan, Hudson e Alana, beleza, aprovados no concurso do TRE do Rio. Pode perguntar para os meus coordenadores, Júnior Andrade, Marco Antônio Macarrão, eles vão confirmar para você, você vai ter aula com eles daqui a pouco. Quem eu falo o nome, passa no concurso, se eu falar ao vivo. Então, se liga no tio, esse trem, por que eu estou falando trem? Porque eu sou mineiro, então o mineiro fala trem. Esse trem vai cair na sua prova, joia? Quer mais? Vem comigo. Consuplan Banestes, outra vez, hein? O Calc, configuração padrão, é uma ferramenta de planilha eletrônica existente na suíte LibreOffice. Esse nome está escrito no seu edital, a qual possibilita criar diversas planilhas automatizadas, que com o uso das fórmulas, funções e recursos matemáticos, podem ser utilizadas para diversas finalidades. Considere os valores para as referidas células. Então, em A1 tem 100, em B1 tem 20, em C1 tem 9. Se em uma nova célula for inserida esta fórmula aqui, o resultado será, meu aluno, olha o que o tio falou para você antes. Começou com se, então é fácil. Até o primeiro ponto e vírgula soltinho, ó, é uma afirmação. Até o segundo ponto e vírgula soltinho é o verdadeiro. Dali para frente é o falso. É sempre assim, professor? É sempre assim. Até o primeiro ponto e vírgula soltinho, afirmação. Até o segundo soltinho é o verdadeiro. E dali para frente é o falso. Então agora é só resolver. Vamos lá? Média de A1, 2 pontos B1 é maior que 60. Essa é a afirmação. Vamos lá. A1, 2 pontos B1. A média, a função média, vai somar esses dois valores e vai dividir pela quantidade de valores somados. Então, fica fácil. Qual que é a soma de A1, 2 pontos B1? 120. Joia. Quantos valores foram somados? Foram somados dois valores. 120 dividido por 2 é igual a 60. Então, a afirmação aqui ficou assim. 60 é maior que 60. E aí, meu aluno, afirmação verdadeira ou falsa? Porque você já viu comigo que até o primeiro ponto e vírgula soltinho eu tenho a afirmação. Até o segundo ponto e vírgula soltinho eu tenho o verdadeiro e dali para frente eu tenho o falso. Beleza. Então a afirmação aqui é 60 é maior que 60.
Afirmação verdadeira ou falsa? Afirmação falsa. Se tivesse escrito ali 60 é maior ou igual a 60, seria verdadeiro. Mas 60 é maior que 60 é uma afirmação falsa. Se é uma afirmação falsa, eu resolvo a primeira conta ou a segunda conta? Professor, esse trem é falso. Então você risca a primeira e resolve a segunda. O que é a segunda? B1 mais C1. O que tem em B1? Aqui, ó. B1 tem 20. O que tem em C1? C1 tem 9. 20 mais 9 é igual a 29. Prontinho, ó. Consuplan, Banestes. Resposta correta é letra C de casa. Agora é importante salientar que o fundamento da questão é muito simples. É só você marcar afirmação, verdadeiro e falso. Sempre vai ser feita uma afirmação. Se essa afirmação for verdadeira, executa a primeira e corta a segunda. Se a afirmação for falsa, corta a primeira e executa a segunda, como foi o caso aqui, e a resposta é 29. Joia, meu aluno, tranquilo? A prova é difícil? Não, mas a prova tem um caminho reto. E é isso que a gente precisa entender. Como a Consuplan monta as suas questões. Te convido também para entrar na página do ponto. Lá na página do ponto tem um pacote do ponto para o concurso do TRE e tem as disciplinas isoladas também. E hoje, durante o evento, vai assistindo aí, ó, que vai pintar cupom de desconto top, tanto para as disciplinas isoladas quanto para o pacote. Fica ligado aí. Vamos seguir. Consuplan TSE. Na célula D4 foi inserida uma fórmula que determina a soma dos valores contidos em A4, B4 e C4. Beleza. E em D5 foi inserida uma expressão que representa 10% do valor de D4. Então, eu fiz uma soma na célula D4, tá aqui a soma, beleza. E na célula D5, eu fiz uma fórmula para calcular 10% desse valor. Se eu somar isso aqui, ó, vou chegar em 7.700. 10% desse valor é 770. Então, o que a prova está perguntando do TSE é exatamente isso. O que eu fiz para chegar nessa soma e para chegar nesses 10% que estão aqui? Sabe-se que o valor de D6, esse aqui embaixo, você vai ver que não tem nada a ver com a questão, foi determinado pelo acionamento dessa fórmula. Quer dizer, D6 veio daqui. A alternativa que representa a fórmula inserida em D5 e o ícone que gerou o resultado em D6 é respectivamente. Meu aluno, sem enrolação, a prova está perguntando como que você somou os valores para chegar em 7.700? E qual foi a fórmula que você fez para chegar necessariamente a 10% do valor? No final, a questão determina a alternativa que representa a fórmula inserida em D5 e o ícone que gerou a fórmula em D6 é respectivamente. Então, vamos lá. O que necessariamente eu tenho que fazer para calcular 10% do valor de D4? Facinho, facinho. Aqui, ó. Eu vou ter que pegar 10% e multiplicar por D4. Tudo bem, professor, mas por que a letra C aqui também não está certa, né? Bom, a letra C não está certa aqui nessa aqui, ó, porque está faltando o sinal de multiplicação. Cadê o asterisco aqui para multiplicar? Não tem. Agora, qual que é o botão que gerou fórmula para somar? Botão somatório é esse aqui. Esse botão serve para a gente somar. Meu aluno, se você multiplicar 10% vezes D4, você vai chegar a 770, que é 10% do valor de D4. E se você usar esse botão, você vai fazer o somatório que equivale a essa fórmula que está aqui. Prova da Consuplan, TSE, resposta correta é letra A. Muita gente no dia desse concurso entrou com recurso falando que a prova tinha duas alternativas corretas, a letra A e a letra C.
Repara que a letra C não tem o asterisco que multiplica os 10% vezes o D4. Tem, basicamente, na letra A. Consuplan, TSE, resposta correta é letra A. Agora, vem comigo. Vou te dar dica sobre procedimentos de backup. 2 assuntos que eu escolhi nesse aulão para hoje. Falar de fórmula, falar de função e também falar num assunto frequente abordado pela Consuplan, que é a parte de backup. Não se engane com editais, inclusive, que vem aí para frente. Tem muita coisa boa aí para você. Não se engane. Se um concurso está escrito lá, por exemplo, Windows, já pode cair o que eu vou te explicar aqui. Backup completo, backup incremental e backup diferencial. Vem comigo a partir de agora, que é dica fundamental sobre a parte de backup. Vamos lá. O que é backup? Termo atribuído às cópias de segurança realizadas pelo usuário. Bem simples, tá? Imagina que você tem aqui o seu HD, o seu disco rígido. Dentro do HD tem um arquivo chamado contrato.pdf. Aí você copia o arquivo contrato.pdf que está no HD para o CD, por exemplo. Então, necessariamente, você passa a ter um backup de dados. Presta atenção, eu dei o exemplo do CD, mas o backup pode ser feito em uma outra partição até daquele HD. O backup pode ser feito em nuvem, pode ser feito no pendrive, pode ser feito no cartão de memória, num HD externo. O que caracteriza um backup? Caracteriza uma cópia. Presta atenção no tio agora no que eu vou te falar. Se eu te deixar ir para a prova da Consuplan, assim, backup é cópia. Tchau, vai para a prova. Você nem mexe na prova da Consuplan. Nesse momento, nós vamos ter que ver o que é backup completo, backup incremental e backup diferencial. Vem comigo. Primeiro backup, normal, total, completo ou global. Já é o primeiro problema, tá? Por quê? São 4 nomes necessariamente para falar da mesma coisa. São sinônimos. Meu aluno, sabe qual desses 4 termos menos cai em prova? Esse aqui, ó, completo. Porque o termo completo já te entrega a questão. Ele fala o que o backup faz. Então, ó, total, completo ou global já te entregam. São os que menos aparecem em prova. O que mais cai em prova é normal. Então, anota aí na sua agenda normal, total, completo ou global. Sinônimos. Qualquer um está valendo para o que eu vou explicar agora. Mais provável de cair. Normal. Normal, total, completo ou global. Consiste em armazenar tudo que foi solicitado, permitindo-se ainda ser feita a compressão dos dados ou não, quando gravamos todas as informações. Então se liga. No dia 20 de janeiro, você fez um backup completo, por exemplo, e gastou no CD, tá? Vamos chutar que é o CD. Gastou 60 CDs. Isso no dia 20 de janeiro, você foi lá no TRE e gastou 60 CDs nesse backup completo. Joia. O tempo passou, tá na hora de fazer o segundo backup. E esse segundo backup também é um backup completo. O que o backup completo vai fazer? Simplesinho. Ele olha para trás, copia tudo de novo que já tinha sido copiado, mais as supostas novidades dentro do TRE. Vamos chutar? Chutando, tá? Tem 10 CDs só com dados novos, processos novos dentro do TRE do Rio de Janeiro. No dia 20 de fevereiro você fez um backup completo, ele olha para trás, copia tudo que ele já tinha copiado de novo, mais as novidades do período. A minha pergunta é simples. Se o segundo backup é um backup completo, quantos CDs foram gastos pelo segundo backup? Beleza, ele pega tudo que é velho e pega tudo que é novo. Esse backup aqui supostamente gastaria 70 CDs. O tempo passou. Mais um mês na relação. Backup completo de novo. Backup completo, olha para trás. No dia 20 de março, terceiro backup. Copia de novo tudo o que já tinha sido copiado anteriormente, mas as supostas novidades
entre fevereiro e março. Vamos chutar aqui 5 CDs. Aí a prova te pergunta, quantos CDs gastaria o backup completo do dia 20 de março? Bom, o backup completo olha para trás, copia tudo que já tinha sido copiado antes, mais as novidades. Neste caso, ele gastaria 75 CDs. Aí agora vem a pergunta da prova. Fulano acaba de realizar backups com esta sequência. Completo, completo e completo. Aí te mostra o que você está vendo aqui na prova. Assinale abaixo a alternativa que determina qual ou quais backups deverão ser utilizados para recompor o sistema em caso de sinistro. Ou seja, letra A, fulano precisa apenas do primeiro para recompor todos os dados. Letra B, fulano necessita apenas do segundo. Letra C, apenas do terceiro. E letra D, fulano necessita de todos os backups para que todos os dados sejam recompostos. Errado. Se você fez uma sequência de 3 backups completos, o terceiro backup completo tem os dados dos anteriores. Portanto, a resposta seria, fulano necessita apenas do terceiro backup. Meu aluno, olha para o tio. Se você fizer 3 backups completos e der um piripaque no sistema, você só vai precisar do último. Se você fizer 10 backups completos, você só vai precisar necessariamente do 10º backup completo. Então, numa sequência de backups, o único que você vai precisar, se todos eles forem completos, é do último backup. Joia? Apareceu uma pergunta aqui para mim, experiência, quantas questões de informática devem vir nesse concurso? Aproximadamente 5 questões, tá? É o que a Consulplan costuma fazer na sua prova, 5 questões de informática e decisivas. Por quê? Porque a maioria vai para a prova assim, eu mexo no computador, então eu vou fazer uma boa prova. Ah, eu mexo no computador, mexo no Windows, no Word, eu mando até e-mail, tem Facebook, né? O que você tem que fazer, meu aluno? Olha para ele e fala assim, isso mesmo, falou fulano, você tem até Facebook, o que eles vão perguntar na prova que você não vai saber fazer? Menos um que você concorre lá no dia, tá? 5 questões é o que normalmente a Consulplan coloca nas suas provas relacionadas aos tribunais, tá? No caso do TRE. A Consulplan, por exemplo, informática, ela costuma ser generosa, viu? Por exemplo, concurso do TRE de Minas Gerais, a prova é daqui a 2 semanas. Quem faz a prova, concurso do TJ de Minas Gerais, a prova é daqui a 2 semanas. Quem faz a prova é a Consulplan. Previstas na prova, no edital, está escrito lá bonitinho, 15 questões de informática na prova. A Consulplan é normalmente generosa nos concursos dos TREs no que diz respeito à parte de informática. O CESP não tem sido generoso em informática, 3 questões ali e tal. A Consulplan, você pode esperar aí umas 5 questões, pelo menos na prova dela no TRE do Rio. Joinha, tranquilo? Vem comigo. Primeiro backup resolvido, backup completo, já sabe. Sequência de 10 backups. Os 10 foram completos, então você só vai precisar do último para recuperar os dados. Os anteriores você pode descartar. Segundo backup é o que mais cai em concurso público. Backup incremental. Um backup incremental copia os arquivos criados ou alterados desde o último backup completo ou incremental. Facinho, facinho. Primeiro backup foi completo, realizado no dia 20 de janeiro. 60 CDs foram gastos. Beleza. Segundo backup foi incremental. Entre janeiro e fevereiro, foram 10, não foram? Beleza. Entre janeiro e fevereiro, 10 CDs com novidades. Se eu faço um backup incremental aqui em segundo lugar, sabe o que ele vai fazer? Ele olha para trás, o segundo é incremental. Acha o último backup completo ou incremental. É esse aqui. Não copia nada dele. Copia apenas os dados novos entre ele e o último backup completo ou incremental. Então analisa comigo. Esse backup incremental número 2 olha para trás, ignora esses 60 CDs e pega apenas os dados novos, ou seja, ele vai gravar 10 CDs. O tempo passou e mais um backup incremental foi feito. O que esse incremental faz? Ele olha para trás, acha o último backup completo ou incremental, achou, e não pega nada dele. Pega apenas os dados novos entre o 3
e o 2, aqui ó, dados novos entre o 3 e o 2 supostamente, são 5 CDs. Então, se eu faço um backup incremental aqui, no dia 20 de março, ele vai ignorar os dados do segundo backup e vai pegar apenas as novidades entre o 2 e o 3, ou seja, ele vai pegar 5 CDs. Então, repara, o backup incremental número 2 olhou para trás, ignorou os dados que já tinham sido copiados anteriormente e pegou apenas as novidades. O backup número 3 ignorou os dados que já tinham sido copiados anteriormente e pegou apenas as novidades. Aí vem a minha pergunta. Se eu faço 3 backups completos, eu preciso de quê para recuperar os dados? Apenas do terceiro. Se eu faço um backup completo, seguido de 2 backups incrementais, aí a prova te pergunta o que você vai precisar para recuperar todos os dados. Letra A apenas do último, letra B apenas do primeiro, letra C de todos, letra D apenas do segundo. Você fez um backup completo, seguido de 2 incrementais, um backup complementa o outro. Você vai precisar do primeiro, do segundo e do terceiro para poder recompor os dados. Se os 3 foram completos, só precisa do terceiro. Se você tem um completo seguido de 2 incrementais, você vai precisar dos 3 backups para recompor a informação. Olha para o tio. Se por acaso a prova colocar assim, fulano fez 10 backups completos, você vai precisar de quê? Só do último. Fulano fez um backup completo, seguido de 9 backups incrementais. Você vai precisar de quê? De todos os backups, porque um complementa o outro. Joinha? Tranquilo? Beleza? Vamos embora. Agora, a possibilidade de você confundir incremental com diferencial é bem razoável. Por quê? Analisa comigo. O que o backup incremental faz? Copia os arquivos criados ou alterados, desde o último backup completo ou incremental. Dá uma olhada no texto inicial do diferencial. Um backup diferencial copia os arquivos criados ou alterados, desde o último backup completo ou incremental. Olha o que eu sublinhei aqui e olha o que eu sublinhei no slide anterior. A mesma coisa. Vou te mostrar a diferença dos dois. O primeiro backup foi um backup completo, por exemplo, e você gastou 60 CDs. Beleza. O segundo backup é um backup diferencial. O que ele faz? Ele olha para trás, acha o último backup completo ou incremental, não pega nada dele e pega apenas as novidades. As novidades aqui, supostamente, 10 CDs. Beleza, então o segundo backup diferencial, o que ele vai fazer? Ele vai ignorar esses 60 e vai pegar esses 10. Uai, professor, uai, você já sabe que eu sou mineiro. Pegou a mesma coisa que o incremental pegou no exemplo anterior. Porque o diferencial olha para trás, acha o último completo ou incremental e pega apenas as novidades. Então são iguais, professor? Você vai ver agora que não. O terceiro backup é um backup diferencial. O que o backup diferencial número 3 vai fazer? Ele vai olhar para trás e achar o último backup completo ou incremental e vai pegar as novidades entre eles. Lembra disso aqui? 60 com 10 de novidade, o incremental aqui pegou 10. Aqui, 5 de novidades no meio do caminho, o incremental pegou 5. Presta atenção agora. O backup diferencial número 3 olha para trás e acha o último backup completo ou incremental. Pergunta, antes do 3, o último backup completo ou incremental é o 2? Não, professor, não é o 2. Por quê? Porque o backup número 2 não é um backup completo nem incremental. Ele é um backup
diferencial. Então o backup número 3 olha para trás e localiza o último backup completo ou incremental. Sabe qual que é? O primeiro. O primeiro é um backup completo ou incremental. Então ele vai pegar as novidades não apenas entre o 3 e 1. Sabe quais são as novidades entre o 3 e o 1? 10 CDs mais 5 CDs, que é igual a 15 CDs. Então, se eu tivesse feito aqui um backup, basicamente, se eu tivesse feito a sequência de backups incrementais, incremental, incremental e completo. Este incremental pega 5 CDs. Este diferencial volta ao último completo ou incremental que ele localizar e pega as novidades do período. 10 CDs mais 5 CDs igual a 15. Agora vem a pergunta que resolve o problema para a gente na prova. Se eu faço 3 backups completos, eu preciso apenas do terceiro para recuperar os dados. Se eu faço um backup completo, seguido de 2 incrementais, eu preciso de todos para recuperar os dados. Se eu faço um backup completo, seguido de 2 backups diferenciais, o terceiro diferencial volta no primeiro, não pega nada dele, mas pega as novidades desse período inteiro. Conclusão, com um completo seguido de 2 diferenciais, eu precisaria do primeiro backup e do terceiro backup. Olha para o tio. Vou te dar o esquema agora para você falar assim, matei. Olha para o quadro, respira não, deixa para você respirar depois, que você passar no concurso e tiver cheio de dinheiro no bolso. Então olha esse esqueminha aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto backup. Completo, 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 completo e completo. A prova mostra isso e te pergunta qual ou quais backups serão necessários para a recuperação dos dados após um sinistro. Letra A só do primeiro, letra B só do último, letra D de todos. Se você tem uma sequência de 6 backups e o último é completo, a única coisa que você vai precisar é do sexto backup completo. Agora a sequência tem completo, incremental, 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 incremental e incremental. Aí a prova te pergunta, numa sequência como essa, assinale a alternativa abaixo que determina qual ou quais backups serão necessários para a recuperação dos dados após um sinistro. Bom, foi feito um backup completo seguido de 5 backups incrementais. Você vai precisar de todos, porque um complementa o outro. Um serve como complemento do outro backup. Então você vai precisar de todos. O primeiro backup foi completo e os backups subsequentes foram backups diferenciais. Aí a prova te pergunta, assinale a alternativa abaixo que determina qual ou quais backups serão utilizados para recompor o sistema de forma total após um sinistro. Facinho, facinho. Você vai olhar para o último diferencial e vai falar assim, backup diferencial olha para trás, acha o último backup completo ou incremental e vai pegar as novidades entre eles. Com 6 backups completos, a única coisa que eu vou precisar é do último completo. Um completo seguido de 5 incrementais. Vou precisar de todos. Um completo seguido de 5 diferenciais. O meu aluno que está assistindo essa aula agora e vai arrebentar com a Consulplan no dia da prova, vai falar assim, vou precisar do primeiro e vou precisar do último, porque o último contém os dados do 4, do 5, do 4, do 3, do 2, só não tem os dados do primeiro. Por isso que eu vou precisar do primeiro backup e do último backup. Joia, meu aluno? Tranquilo? Entendeu a dinâmica da Consulplan nas suas provas? Eu escolhi para vocês aqui 2 assuntos tops, 2 assuntos VIPs, que muito provavelmente
você vai encontrar na prova da Consulplan no TRE do Rio de Janeiro. Espero que essa aula tenha sido boa, que você tenha entendido a dinâmica da organizadora na prova. Te convido para entrar na página do ponto e verificar o pacote para técnico do TRE do Rio de Janeiro. Hoje está com preço, ó, top, tem cupom de desconto aí rodando, você já deve ter percebido isso. E também tem as disciplinas individuais do concurso e as discursivas também. O ponto hoje está top, tem cupom de desconto para discursiva, cupom de desconto para as matérias isoladas e também para o pacote. É só você mandar um e-mail, mandar um recado para o Zap, que está aparecendo toda hora aí para você, assim, ó, eu quero um mega cupom de desconto. Manda para esse Zap aí, que você vai ganhar um mega cupom de desconto para as individuais, também, se você quiser, para as discursivas e, se for o caso, até para o pacote. Te convido para entrar e fazer a partir de agora, a partir desse momento, um pacto, que nós não vamos participar do concurso do TRE do Rio de Janeiro. Nós vamos ser concorrentes e dos bons. Joia? Te desejo toda a sorte do mundo nesse evento. Peço para que você, assim que terminar, assim que eu fechar a aula aqui, você passe para outra sala. A outra sala, o professor Marco Antônio Macarrão, o mestre Marco Antônio Macarrão vai estar te esperando lá para dar dicas fundamentais da matéria de português na sequência da minha aula. Joinha? Tranquilo? Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.